A sua criança interior está ferida, eu sei. Muitas pessoas carregam infâncias muito tristes dentro de si. Histórias de abandono, desprezo, às vezes foram até maltratadas. Não receberam a educação que você idealiza como a ideal. E aí a gente leva essa criança triste para a vida adulta. Nós precisamos acolher a nossa criança interior para curar essa ferida. E quem disse isso foi Jesus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 18, versículo 10, para não desprezarmos os pequeninos. E é claro que ele quis dizer para não desprezarmos as crianças, que devemos educá-las da melhor maneira, cuidar delas, vesti-las, mandá-las para a escola, colocar limites. Sim, as crianças são um dever da sociedade. Todo mundo deve cuidar bem das crianças. Nós devemos nos empenhar para que as crianças sejam bem educadas, bem instruídas e cuidadas, protegidas, né, livres de violações de direitos. Não devemos desprezar essas crianças. Mas hoje eu queria trazer uma provocação diferente sobre essa fala de Jesus, para nós acolhermos a nossa criança interior. A nossa criança que está ferida, que sofreu alguma espécie de abandono, ou que teve um pai ou uma mãe que não conseguiu tratar bem esse filho, não conseguiu dar o melhor para ele, era às vezes rude, grosseiro, cometia até atos de violência. Crianças que cresceram aí dos anos 90 para trás, com certeza, pegaram esse tipo de criação no qual era normal fazer os filhos apanharem, ficarem de castigos que às vezes são torturantes. E essas marcas ficam em nós. Ou às vezes as marcas do tipo, o pai ou a mãe que prefere um filho ao outro, isso é muito nítido, todo mundo consegue perceber. Ou às vezes um pai que humilha os filhos. Isso acontece. Sabe por quê? Os nossos pais não são ideais, eles são os pais possíveis. Eles são pessoas imperfeitas. Quando você hoje olha para você, você sabe que você é imperfeito. E muitas vezes, se você tem filhos, você pode se pegar repetindo aquilo que você disse que nunca faria com seus filhos, que foi o que a sua mãe ou seu pai fez com você. E aí, de repente, você se pega fazendo isso. Porque isso está registrado em você. E isso precisa ser curado se você realmente não quer fazer. Não basta dizer, eu não quero repetir esse comportamento. Você precisa curar essa ferida. Acolher essa criança nos braços, entender a dor dela. Olhar para ela com carinho, cuidar dela. É importante. Às vezes nós nos tornamos adultos que queremos sempre mimar a nossa criança interior. E aí às vezes a gente come de forma desmedida, porque na infância a gente não tinha acesso a comer aquelas coisas, ou a gente compra de forma desnecessária, porque quando era criança não podia ter acesso àquilo, e a gente fica o tempo todo tentando compensar aquela criancinha interior que está ferida. Mas é preciso, sim, acolher, olhar para ela, entender onde estão as feridas dela. E só olhando para ela que você vai descobrir onde que ela está machucada. Às vezes dói olhar para o passado, se lembrar de situações nas quais você sofreu algum tipo de dor, de trauma. Mas você precisa olhar para você entender de onde vêm esses comportamentos que você tem hoje. Às vezes, esses que eu disse, de repetir o padrão, de tratar os filhos de uma forma que você não gostaria, de fazer compras impulsivas, de comer de forma desnecessária, de, às vezes, maltratar outras pessoas, tentar parecer superior. Porque essa criancinha lá atrás estava ferida. E ela se feriu e ninguém olhou para ela, para a ferida dela, que precisa de um cuidado, de um remédio, de um curativo. E muitas vezes a gente evita olhar para ela, porque dói olhar para o passado, dói revisitar. E muitas vezes quando a gente revisita ou quando a gente lembra de algum episódio, vem às vezes uma raiva. Hoje é muito comum a gente dizer que teve pais narcisistas. Eu tive um pai narcisista, tive uma mãe narcisista. A gente tem que tomar cuidado com esses conceitos, porque pelo tanto de gente que diz que teve mãe e pai narcisista, provavelmente essas pessoas estão errando na estatística.
Essas pessoas todas não são narcisistas, como elas dizem. Às vezes, a sua mãe foi rude com você, um pouco competitiva, o seu pai também te desencorajou, foi grosseiro, violento, te deu pouca atenção ou foi embora. E você interpretou dessa forma. Isso gerou um impacto muito negativo em você. Mas uma das formas pelas quais a cura passa é pelo perdão. E o perdão é necessário para você deixar essa criança mais leve, parar de carregar o peso daquela memória que ficou, daquele abandono, daquela dor que foi causada, ou daquelas várias dores, eu entendo. É claro que eu não estou dizendo que é simples, não estou simplificando. Eu sei como há pessoas que passam abusos de diversas formas que é muito difícil de perdoar os pais. Abusos gigantescos que envolvem violência, que envolvem exploração de todos os níveis, que não vale a pena nem a gente mencionar aqui. Eu sei, eu tenho conhecimento porque já trabalhei na área. Eu sei como é. Não vale a pena a gente mencionar, e talvez você tenha passado por esse tipo de sofrimento e de abuso. E se você passou, é claro que você precisa de um acompanhamento terapêutico, pelo menos por um tempo, para conseguir olhar para a sua ferida com mais cuidado e cuidar dela da forma correta. É como quando a gente machuca, às vezes a gente precisa de ir ao médico. Às vezes a gente cuidar em casa não é suficiente. Então toma cuidado com essa ferida. Não fica tamponando essa ferida com o seu trabalho em excesso, ou bebidas, ou uso de substâncias, ou compras, ou alienação, horas na internet, horas vendo série, para você nunca olhar para aquela dor. Você precisa olhar para essa dor, porque muitas pessoas não se desenvolvem na vida ou até reproduzem comportamentos ruins que os pais tiveram com elas por falta de cura, por não olhar. E eu sei que dói olhar. Saiba que os seus pais foram o que eles conseguiam. Eles foram os pais possíveis. Por pior que eles tenham sido. Alguns pais, eu te digo que talvez a maioria dos pais, se esforçaram muito para fazer o melhor. E muitas vezes eles não conseguiram. Então olhe para você. Quantas vezes você esforça-se para ser o melhor? Você se esforça para ser melhor para si mesmo, para ir para academia, para ter disciplina, para cuidar dos seus filhos de uma forma melhor, da sua casa, do seu trabalho, e você falha. Você falha, não é? Porque você é imperfeito. Assim como seu pai e a sua mãe foram pessoas imperfeitas, ou são, se eles ainda estão vivos. Eles são pessoas imperfeitas. Eles erraram. E eles vão continuar errando até o resto da vida deles, assim como você. A gente pode sair dessa vida um pouco melhor se a gente se empenhar em melhorar. Mas sair perfeito daqui a gente não vai sair. E eu tenho uma notícia para você. Se você não teve um pai ou uma mãe perfeito, bem-vindo ao clube, porque nenhum de nós aqui na Terra teve. Ou terá, a não ser Jesus. Jesus teve uma mãe perfeita. Tirando ele, mais ninguém. Não tenha expectativa, pare de comparar que a mãe do seu coleguinha agia de forma diferente. A sua mãe passou também por dores, por traumas que você nem imagina. O seu pai também se sentiu sozinho muitas vezes. Muitas vezes ele se sentiu acuado ou ele sofreu atos de violência que ele reproduziu em você. Não por maldade, mas porque a criança dele ainda estava ferida lá dentro, ele também não curou. E você hoje talvez carregue uma dor que te impede de ir para a vida. E você precisa trazer a responsabilidade para você. Porque a gente escuta muito assim, as pessoas dizendo que os pais são narcisistas e por isso, por isso que não consegue ir para a vida, por isso que não consegue se desenvolver na vida profissional, por isso que não consegue dar certo no relacionamento. E a culpa é dos pais. E a culpa é dos pais até a pessoa ter 40, 50, 60 anos. É isso mesmo? Será que você não pode assumir o controle da sua vida? Imagine que você está na sala e você tem menos de 18 anos. Então quem comanda o controle da televisão ali é o seu pai ou a sua mãe. Só que a partir do momento que você faz 18 anos, não é eles que escolhem mais o que você vai assistir. Você pode assistir. Você pode escolher o que você vai assistir, aliás. Só que aí você faz 18, 20, 30, 40 anos e continua reclamando.
que você está assistindo um programa que você não gosta porque foi seu pai ou sua mãe que escolheu. Mas você é incapaz de mudar o canal. O que eu quero dizer com essa analogia é porque muitas pessoas ficam jogando a culpa da vida que elas têm hoje no comportamento errado que os pais delas tiveram. Os seus pais foram imperfeitos, assim como os meus, e assim como os de todo mundo na Terra. É claro que alguns pais passaram muito do limite, cometeram crimes contra os filhos, não estou falando desse caso. Mas se você teve o mínimo, você tem que agradecer e seguir adiante, curar o que ficou. Nenhum pai ou nenhuma mãe que eu conheço são aqueles pais coaches que a gente acha que assim, o pai ideal, a mãe ideal é aquela que estimula. Vamos lá, filho, você consegue, você é melhor. Vamos lá, acorde cedo, você é o melhor. Você caiu, vamos levantar, vamos tentar de novo. Gente, isso não existe. Pai, mãe, coach com os filhos, isso não existe. As pessoas cobram hoje em dia para ser coach, né? E elas são coach dos outros. Às vezes elas não são com os filhos delas. A gente não sabe. Pare de querer idealizar, colocar que seus pais deveriam ter sido heróis. Os seus pais carregam dores, sofrimentos, problemas do passado e problemas que eles tinham lá na época que eles te criaram. Porque são pessoas que viviam problemas ali, né, contemporâneos, às vezes problemas financeiros, no casamento, vícios, eles carregavam os problemas deles. E você fica querendo que eles tivessem sido perfeitos com você. Peraí, quem é você? Me desculpe, mas quem é você? Você não é um privilegiado no mundo que teria que ter tido pai ou a mãe perfeita. Isso não existe. Nós estamos num planeta de pessoas imperfeitas, em que pessoas imperfeitas cuidam de outras pessoas imperfeitas. Cabe a nós olhar para as nossas feridas e nos tornarmos um pouquinho melhores, um pouquinho menos imperfeitos. E aí sim, você para de reproduzir aquele comportamento que o seu pai ou sua mãe tinha com você e você acaba reproduzindo com seus filhos. A culpa de estar reproduzindo isso não é do seu pai nem da sua mãe, é sua. A culpa é toda sua. Que não se trata, que não vai atrás de olhar para essa ferida, que não vai curá-la para exercer uma maternidade ou uma paternidade melhor. Ou a culpa é sua se a sua vida não dá certo. A responsabilidade é toda sua. Os seus pais te deram o que eles conseguiam. E a partir do momento em que você fez 18 anos, o controle está na sua mão. E é você que muda o canal. E você muda se você quiser. E se você quiser, você desliga a TV, você vai fazer outra coisa da sua vida. Não é assim? Você não tem que ficar mais reclamando, murmurando da pessoa que deu o que ela podia para você. Ela foi o possível. Eu sei que dói. E eu sei que é mais fácil terceirizar. Eu sou assim porque minha mãe me ensinou assim. Minha mãe me criou assim. Minha mãe era narcisista, aí eu fiquei assim. Olha só. Olha para sua vida. Crie responsabilidade sobre você. Se você sente que a forma como você foi cuidado te atrapalha a ir para a vida, a ganhar dinheiro, a ter bons relacionamentos, a se desenvolver na vida profissional, a ser uma pessoa mais amorosa e solidária, você precisa se tratar. Você não está doente, você só tem uma criança que se machucou e precisa que os cuidados sejam dados, os cuidados devidos. E talvez, como eu disse, cuidar em casa não seja seguro. Talvez é importante buscar uma ajuda profissional. Mas você precisa assumir o controle da sua vida, até para ter coragem de curar essa criança e de exercer o perdão. Porque enquanto você carrega essa mágoa dentro de você, você não consegue andar muito, fluir na vida. Você fica andando devagar, carregando um peso desnecessário. Ajuda muito, às vezes, você conversar com seu pai ou com sua mãe, ou com seus parentes, se eles já faleceram, e tentar entender um pouquinho a história deles, uma conversa mais descontraída mesmo, mas tentar entender como é que era a vida deles, a infância, como é que eles faziam para viver. Muitas pessoas com a minha idade, ou até pessoas mais velhas, os pais lutavam para sobreviver. Então os nossos avós, eles lutavam para sobreviver, era uma coisa mais difícil, menos acesso até a coisas básicas, como alimento, um piso no chão da casa, banheiro. Isso, infelizmente, era uma realidade muito comum, ainda é comum, ainda existe, mas às vezes os nossos antepassados, nossos avós, eles estavam lá no nível da sobrevivência. Sabe, eles estavam lutando para sobreviver e ainda tinham um tanto de problemas e vários filhos. E aí eles deram o que eles conseguiam naquele contexto, entendeu? E esses seus avós, com esse contexto difícil, criaram seus pais. Naquele contexto difícil mesmo, às vezes de luta, de sofrimento, de
em que era normal rebaixar a mulher, em que era normal violentar a mulher, menosprezar. E aí seus pais cresceram naquele ambiente. E eles criaram crenças a partir daí, eles foram educados a partir daí, ou muito pouco educados, com aqueles recursos escassos, sabe? E pode ter certeza que se você investigar a história que os seus pais tiveram na infância, você vai entender que o que os seus pais te entregaram foi muito melhor do que o que eles receberam. Pode ter certeza disso. Eles te deram muito mais. Por mais que você olhe e fale assim, nossa, mas eles me deram tão pouco. Será? Porque perto do que eles viveram, eu tenho certeza que eles te entregaram mais. Seja mais grato a eles. Investigue isso, cure, perdoe e vá para a vida. Você não foi feito para ficar na lama, sofrendo pelo que foi feito com você. E sim, pensando sobre o que você vai fazer daqui para frente. Como é que eu saio daqui? Ah, não importa, já perdi muitos anos aqui murmurando, não tem problema. É a partir de hoje que é o seu dia do chega. Você vai sair dessa lama, você vai procurar se ajudar, se cuidar, se preciso, procurar um tratamento, mas você vai perdoar. E se você fizer um tratamento com uma pessoa que não está te ajudando, tá tudo bem, você pode procurar outro profissional. Às vezes a gente vai a um médico que não dá o melhor diagnóstico nem o melhor tratamento. Então o que a gente faz? A gente vai procurar uma segunda opinião, não é? Então se você foi a um terapeuta que te deu uma opinião meio estranha ali, você não se sentiu confortável, não rolou uma conexão com aquela pessoa, procure uma outra opinião também. Mas não deixe que essa ferida te impeça de avançar na vida e te impeça de dar o melhor para a sua vida, para os seus filhos, se você tem filhos, para o mundo, para as pessoas que você pode ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, mande para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo e se inscreva no canal.